Se o primeiro filme da franquia Karate Kid é sobre karatê e o último filme com o Jack Chan é sobre Kung Fu, então quando a gente junta esses dois, o que a gente tem? Um filme sobre boxe. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo e dá Astro Play! O que você foi pro Sensei Miyagi? Eu vou fazer isso por todos nós. Não importa o preço. Que doideira! Por essa eu não esperava. Então saiu um novo filme do Karate Kid chamado Karate Kid Legends e eu acabei de assistir. Eu tava esperando que esse filme fosse um pouco formulaico, mas ele me surpreendeu nesse sentido. Ele quebra bastante paradigmas em relação à série dos outros filmes. Porque nos outros filmes a gente geralmente tem esse garoto, um azarão, ou uma menina, no caso de Karate Kid 4. Eu acho que foi o 4. Enfim, que é uma pessoa ali que não tem dons de artes marciais e ela, por causa de estar se colocando no novo ambiente ou estar sofrendo alguma pressão exterior, tem que aprender a disciplina do karatê para sobressair na vida. E até no caso do filme do Jack Chan com o filho do Will Smith, era muito parecido com isso. Então no caso lá, eles se mudam para Hong Kong e ele começa a sofrer bullying na escola, eles têm problema de integração e aí ele se volta ao Kung Fu para poder se sobressair nesses obstáculos com a ajuda de um sensei. Então eu tava esperando ver alguma coisa nesse sentido, pelo menos nesse mesmo ritmo. E aí a série traz um pouco disso, mas ela quebra algumas expectativas de uma forma bem interessante. Então nesse caso aqui, o nosso novo Karate Kid, ele já é um mestre das artes marciais. Ele é espetacular, um aluno incrível de Kung Fu. Então ele já tem uma veia atlética, ele já domina um esporte de artes marciais. Só que ele de fato se muda para um novo ambiente, então ele sai de Pequim e vai para Nova York, e lá então ele encontra um bully e encontra uma garota, que é a ex-namorada do bully. Exatamente como o Karate Kid 1. Só que ele não quer lutar, ele não quer usar o seu Kung Fu. Só que o pai da menina que ele gosta é um boxeador. Então a gente tem basicamente toda a primeira metade do filme, esse garoto não no manto de um pupilo, de um estudante, mas no manto de um mestre. Ele começa a ensinar esse boxeador preceitos do Kung Fu para que ele possa lutar e ganhar algum dinheiro e salvar a sua pizzaria. Então o Karate Kid na verdade é o sensei. E é legal quando ele traz algumas coisas do Kung Fu pro boxe. Por exemplo, o famosíssimo soco de 1 polegada do Bruce Lee. Integrado no boxe. Foi maneiro, cara. Então essa primeira parte é muito divertida, sabe? Vendo essa troca de expectativa aí. Só que o marketing do filme se apoia pesadamente na questão da união do Jack Chan, o mestre Han, e o mestre LaRusso, que é o Karate Kid original, Daniel San. E eles demoram pra vir pra esse filme, eles demoram pra aparecer. Então se você tá nessa expectativa de ver uma jornada desses dois personagens, cuidado. E quando eles vêm, a gente quer ver esses personagens em ação, mas eles não são personagens que têm muitas camadas. Eles têm um arquétipo bem definido, que é o arquétipo do mestre. Afinal, são dois senseis. Então eles não têm problemas próprios, eles não têm uma jornada, eles não têm side stories. Eles são somente solução. Então todos os problemas que o aluno deles vai vir a ter, então eles são resposta. Sensei LaRusso. Mas por que esses personagens acabam sendo convidados a aparecer no filme? Então o Karate Kid que tá treinando o boxeador, ele então tem que trazer uma luta para suas próprias mãos, e aí ele decide enfrentar o inimigo que fazia bullying com ele. Só que num torneio de Karatê, e ele é um mestre do Kung Fu. Então ele tem que treinar Kung Fu, porque é a arte dele, para ele ficar afinado pra luta, mas ele tem que aprender Karatê para entrar na competição de Karatê. Vamos fazer um Karate Kid. Você já tem a base do Kung Fu. A partir daí, vamos pro Karatê. 2 galhos. Uma árvore. E aí a segunda metade do filme acaba sendo esse treinamento desse garoto, enquanto ele resolve as suas questões de adaptação com a nova cidade, enquanto ele resolve seu relacionamento com a guria, e enquanto ele resolve seu relacionamento com a sua própria mãe. E aí o filme entra numa questão mais clássica. Só que como a gente tem dois senseis, e essa é a grande novidade desse filme, então ele parece ter uma roupagem nova.
Só que esses personagens que estão convidando a gente de volta para esse mundo, que é o Daniel San e o Jack Chan, eles parecem um pouco subaproveitados. A gente queria mais deles. Por exemplo, se espera um combate deles, ver o que eles sabem fazer como mestres. E essa cena até existe, mas ela é tão curta, tão protocolar, que a gente fica ali querendo mais ver o Jack Chan em ação. Não esquece o seu motivo pra lutar. E finalmente aconteceu, sabe? O Jack Chan usa dublês. Ele realmente tá bem velhinho, ele não faz mais tudo. Inclusive tem uma cena de combate dele que é completamente no escuro pra não ver o rosto dele. Mas eles, é claro, que juntam suas técnicas, eles realmente têm uma arma secreta, né? Como o primeiro filme apresenta o chute da garça, aqui eles têm o chute do dragão, que é muito mais espetacular. Porque o Karate Kid, esse garoto, ele realmente é um mestre das artes marciais. Ele lutando, ele fazendo seus movimentos, dá pra ver que aquele garoto realmente sabe lutar. E o chute do dragão, talvez seja o movimento mais espetacular de todos que a gente já viu numa série do Karate Kid. Eu tinha os meus receios, mas quando o golpe final realmente acontece, a sessão que eu estava, a galera levantou e aplaudiu. Então, parece que o filme tem mexido com algumas pessoas. Esse filme agora, ele sai logo depois de acabar todas as temporadas da série Cobra Kai, e algumas pessoas estavam na dúvida, será que isso é uma sequência dos filmes do Karate Kid e vão ignorar os eventos de Cobra Kai, ou se é uma continuação direta de Cobra Kai e tem alguma influência do Johnny Lawrence em algum momento? Se você quer saber, eu vou contar isso agora. Se você não quer saber, esse é o momento de sair desse vídeo. Ficou? Ficou porque quer saber, né? Primeiro, essa não é uma resposta tão simples assim. Eles não mencionam nada sobre os eventos de Cobra Kai. A grande fatia do filme, eles não mencionam nada. Parece realmente que eles ignoram Cobra Kai e pulam direto da última vez que a gente viu o Karate Kid pra agora. O filme, inclusive, abre com uma sequência incrível de rejuvenescimento do Daniel San falando com o Sr. Miyagi. De uma forma assim, ó, incrível, que eles tentaram fazer em Cobra Kai, eles até fizeram, mas não no nível de qualidade técnica que eles fazem aqui. Então, eles mantêm isso muito vago até o final do filme. Mas depois que acaba o filme, a luta acaba, o Daniel San volta pra casa, ele encontra-se o Johnny Lawrence. É um breve aceno só. Eles estão conversando no Miyagi-Do e o Johnny Lawrence está fazendo algumas piadas, está sendo bobo como a gente conhece. A gente não vê ele em ação nem nada disso, mas ele tem uma pontinha assim, uma piada, bem lá a cena pós-créditos da Marvel. E eles deixam um aceno dizendo que esse filme pode ter uma continuação, porque eles falam, ó, se vocês precisar, chama a gente de novo. E aí que é aí que aparece o Johnny Lawrence. Então a gente poderia sonhar, talvez, com um novo Karate Kid em que o Jack Chan, o Daniel San e o Johnny Lawrence se unem pra lutar taekwondo. Porque nesse tem boxe, né? Cada vez os caras estão trazendo uma luta nova aí, sei lá o que eles vão trazer, judô, sumô. E você, o que você acha? Qual você acha que deve ser o novo estilo de luta do próximo Karate Kid? Escreve aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo. Nessa vida temos só uma pergunta. Vale a pena lutar por isso ou não? É o Peter Parker chinês.